comunicação dos neurotransmissores, diagnósticos do DSM, tratamento medicamentoso, redução do ser humano a processos biológicos. Hoje nós vivemos uma época de reducionismo biológico. O que é isso, pastor André? É transformar comportamentos em doença. É só isso. Por exemplo, vocês hoje, ou eu, ou alguns de nós aqui, temos um discurso muito psicologizado. E um dos discursos psicologizados, qual é? Você tem TDAH, hein? Isso é TDAH. Nossa, você é uma mulher, você é um homem bipolar. Não é isso? Você é não sei o quê. Nossa, você tem toque, né? Que isso? É porque você é uma pessoa arruma muito bem a casa, né? Ah, você tem toque. Então, assim, as pessoas têm muito isso, né? E pessoas que não conseguem fluir na psicologia com esses diagnósticos são levados à psiquiatria, na psicoterapia por meio da psiquiatria e serão medicados como se esse comportamento fosse uma doença. Por exemplo, é, você está com baixa serotonina. Você está com alta serotonina, você tem um problema sério de serotonina. Então, por conta da serotonina, você tem um problema de depressão, né? Desculpa, a dopamina, a serotonina, né? Tá baixa, então você tem esquizofrenia, você tem, né, depressão, porque a sinapse dos seus neurotransmissores está baixa. Isso é, na verdade, algo que foi construído, nós chamamos isso de construto, né? Por conta da indústria farmacêutica, por conta da psiquiatria, por conta dos psicólogos, por conta de todo um movimento histórico que foi se construindo essas questões. E hoje nós temos a questão do reducionismo biológico, ou seja, tudo que é comportamento é transformado em doença. Qual a crítica? Esse modelo ignora dimensões morais, espirituais e relacionais do homem. Então, assim, isso é um problema sério quando eu digo que eu tenho uma doença e sem fazer nenhum tipo de exame. A gente já conversou um pouco sobre isso. Você vai hoje a um psiquiatra, você senta na frente dele e você faz um relato do que você tem. Diante do que você tem, você é medicado simplesmente. E aí nós temos um problema muito grande aqui quando eu escuto alguém e diante do que eu escuto, eu medico. E isso foge de todos os padrões e parâmetros da verdadeira medicina, da verdadeira ciência. Como eu escuto que, por exemplo, eu não estou dormindo bem, eu não durmo já tem algum tempo, e aí o médico vai e me passa uma droga para eu dormir, sem um exame de sono, sem um exame de sangue, sem medir as minhas enzimas, sem ver o que eu estou tendo de fato, fazer uma ressonância magnética do meu cérebro, e diante disso, o médico indicar uma medicação. Tudo bem? Então, esse é um problema que nós temos e que nós vamos falar muito aqui hoje. A indústria farmacêutica, ela é hoje, na verdade, nos Estados Unidos, ela tem sido bastante criticada. No Brasil, nós vemos a indústria farmacêutica como uma ferramenta de, de uma ferramenta positiva para a vida do ser humano. Então, assim, ou a gente vê a indústria farmacêutica como de fato ela é, ou ela não é o que ela diz ser. Nós precisamos entender isso. Só que, para conhecimento dos irmãos, todo o financiamento de pesquisas em universidades, muitas delas acerca de comportamentos e transformar esses comportamentos em doenças, é totalmente patrocinado pela indústria farmacêutica. O próprio DSM, que é a Bíblia da Psicologia, ele é patrocinado, né? O próprio Allen Francis faz essa denúncia no DSM-4, do que desculpa, ele fez o 4 e no 5 ele denuncia que o patrocínio da construção do DSM acerca de todos esses comportamentos e transtornos foi patrocinado pela indústria farmacêutica. O marketing direto e indireto, a influência em diagnósticos e manuais é totalmente da indústria farmacêutica. Existe o interesse da indústria farmacêutica nisso. Qual o resultado? Expansão de diagnósticos. Do primeiro DSM, nós tínhamos aí uma faixa de oito doenças, né? 8 transtornos. E hoje nós temos aí uma faixa de 400 a 440, né? Comportamentos transformados em doenças. E vai aumentar, tudo bem? Vai aumentar. No DSM-5 agora nós temos já transtorno pedofílico, né? E aí no próximo agora já vai vir como síndrome pedofílica, ou seja, a pedofilia sendo colocada como uma doença mental, entendeu? Como o homossexualismo foi colocado no 3 e tirado no 4,
como doença mental. Então, tem toda uma questão política, sociocultural, ideológica, né? E essa expansão de diagnóstico, vocês sabem hoje que vocês são frutos disso. Vai ter louvor, tá? Mas no intervalo hoje, fique tranquilo. A gente vai fazer o louvor no intervalo, porque eu esqueci. Na hora que eu acelerei, eu lembrei. Eu falei, agora vai no intervalo. Tá bom, né? Eu voltar agora pra gente fazer o louvor não faz sentido, né? Medicalização da vida cotidiana. Então, nós vivemos uma geração que as pessoas são medicadas, né? Se você for conversar hoje no trabalho, na escola, né? Hoje a linguagem é psicologizada, é psicoterapêutica, né? Então, assim, tudo que as pessoas falam hoje é, você precisa tomar um remedinho, e tem gente que até oferece. Se você chegar em alguém e falar assim, eu tô ruim pra dormir, toma isso aqui, eu tenho um remedinho aqui na bolsa, toma ele. Não, mas como assim? Então, nem pessoas que são médicas agora já estão medicando, embora isso seja proibido, né? Existe uma dependência muito grande de medicamentos, eu sou testemunha disso. Eu trabalho em comunidade terapêutica, já está indo para quase 30 anos, e o meu problema sempre foram drogas ilícitas, né? Como, por exemplo, a maconha, a cocaína. E hoje nós temos recebido muitas pessoas viciadas em medicamentos, com drogas lícitas. Tem muita gente viciada. E quem não se internou por conta disso, por conta dessas drogas, interna e empurram outras drogas na pessoa. Então, assim, hoje nós não temos uma clínica de recuperação para pessoas viciadas em psicotrópicos, ou seja, drogas lícitas, né? Para tratar dessa questão de abandonar esse uso dessa questão. Por quê? Porque pouco treinamento e a intenção da indústria farmacêutica nunca foi essa. É sempre trocar a medicação. Por isso, 5 miligramas, 10 miligramas, 20. E só vai aumentando, muda o nome, a nova droga. E, por exemplo, na década de 70 era o Prozac, a droga que resolvia todos os problemas, entre aspas, das pessoas. E hoje nós temos várias, vamos falar delas aqui hoje, né? Estudos mostram desconexão entre o marketing e a vida e a evidência científica, ou seja, a, a, o marketing que é feito, eles não mostram o conteúdo da onde que veio isso. Por exemplo, gente, rapidamente, você tá com a sua serotonina tá baixa. Beleza, e aí? Baseado em quê? Baseado em qual exame? Qual é o marcador biológico para dizer que a sua serotonina está baixa, por isso que você está triste? Enfim, não tem. São construtos. Foram coisas que foram contadas com tanta verdade, entre aspas, foram mentiras contadas com tanta graça que virou verdade. E não é verdade coisa nenhuma. Popularizado nos anos 90, existe uma afirmação, né? Depressão igual a falta de serotonina. Década de 90 em diante, então nós já estamos há 36 anos com isso bombardeando a mente de vocês. Vocês vão ver assim, eu já vi reportagem no Metrópolis, em alguns jornais, diz assim, estudos mostram que pessoas com baixa serotonina têm tendência a dirigir mal. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, eu não vi essa reportagem, mas a reportagem falava disso, que estudos mostram que a baixa serotonina causa isso. Que estudo? Tá onde esse estudo? Cadê o marcador lá embaixo? Cadê a nota de rodapé que fundamenta essa pesquisa? Foi em qual revista? Foi qual médico? Foi qual cientista que marcou isso? Então, assim, tornou-se uma narrativa sem base sólida alguma. Ou seja, vai sendo contado, sendo contado, sendo contado, e você vai tomar essa medicação, e essa medicação vai nivelar a sua serotonina. Chegamos aí, temos a pastora Miriam, acabou de chegar aí, ela é química, né? Tá com quem vai nos ajudar muito aqui hoje, né? Então, assim, o discurso da baixa serotonina estudos mostram, estudos comprovam. Você vai sempre ver isso. E cadê o estudo? Questione isso. Busque isso. As revisões mostram que não há evidência convincente de que depressão seja causada por baixa serotonina. Isso está nesse artigo aí, né? De 2022. Evidências científicas. Revisões sistemáticas recentes não comprovam relação causal em serotonina e depressão. Não existe isso. E eu quero desafiar vocês a estudarem, a pesquisarem isso. É cientificismo. Ciência, gente. Ciência tem que provar, sim ou não? Tira o sangue do braço e mede lá. Abaixo de 100 é diabetes. Você tá diabético. Não tá diabético. Acima de 100 até 110, pré-diabético. 110 em diante, ali, 120, já é diabético. Né?
A teoria foi amplamente divulgada, pouco sustentada empiricamente. Não há empirismo nisso, não há prova científica dessa questão da baixa serotonina. É só dando só um exemplo, tá bom? Essa teoria tem a literatura científica tem pouco suporte empírico para isso, ou seja, sempre quando se usa alguém que falou, que alguém que falou, que alguém que falou, e quem falou no início não tem base científica para falar. Pode ser considerado uma simplificação ou até mesmo um mito científico. Então, para de falar isso. Baixa serotonina igual a depressão. E eu vou medir isso como? Como é que eu meço isso? Não há como medir isso. Tudo bem? Bragging, que é um biomédico não cristão, ele trata desse assunto de forma muito incisiva no livro do Berger, que tá ali fora, né? O delírio do desequilíbrio químico, né? Psi- Psicofármacos como agentes que alteram o cérebro. Ou seja, não corrigem desequilíbrios inexistentes. Daniel Berger 2. Crítica à psicologia moderna e ao reducionismo, que a gente falou aqui, e defesa da suficiência das escrituras. Ponto central. A psiquiatria moderna redefine problemas humanos como doenças biológicos. E isso é um problema. Ou seja, nós temos um problema aqui hoje. Eu não durmo, eu tenho uma doença. É isso? Eu sou triste, eu tenho uma doença. Eu sou nervoso, eu tenho uma doença. Eu sou super hiper organizado e tenho hiperfoco, fui agoniado, tenho uma doença. Então tudo se transformou em doença. E isso é um problema. Quais os efeitos? Dependência, síndrome de abstinência, os efeitos colaterais, apatia emocional, disfunção sexual, alterações cognitivas, e eu provo daqui a pouco, tá bom? Peguei as bulas dos remédios e vou trazer para vocês. Então, assim, gente, a dependência, ela sempre vai estar ligada ao uso dos psicofármacos, né? Sempre vai gerar dependência, né? Dependência orgânica. E às vezes o que você não tinha, você vai ter, né? Apatia emocional é pessoas que não conseguem sorrir mesmo, não conseguem chorar, não conseguem ter, porque o remédio ele tira isso da pessoa. Não se assustem se eu disser para você que você precisa ser ansioso. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. A Bíblia fala: não sejam ansiosos. Tá errado. Andar ansioso é uma coisa, ser ansioso é outra. Eu posso estar ansioso amanhã por conta de uma conta que eu preciso pagar. Eu não posso caminhar nesse processo de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haver de comer, nem pelo que haver de beber. Não é verdade? E aí ele conta a história de Salomão, dos lírios do campo, e nos dá uma boa aula de que não devemos ficar ansiosos, andar ansiosos. Mas eu fico ansioso, é normal da vida. Eu conheço pessoas que já chegaram em mim no gabinete pastoral e falaram: pastor, eu sinto saudades de chorar. Eu tenho saudades de sentir emoção, porque a droga tirou tudo isso de mim. Eu não tenho emoção, eu tenho vontade de chorar, eu não choro. Eu não sinto todo mundo na igreja chorando, cantando, e eu não consigo sentir apatia. Disfunção sexual, boa parte das pessoas tem problema com a disfunção sexual, libido baixíssimo. Isso é tirado da pessoa por conta das medicações. Alterações cognitivas, pensar rápido, fazer as coisas de outra maneira, entender as coisas como realmente são. Isso a droga também tira da pessoa que faz o uso, né? Então, a crescente preocupação com o uso excessivo e efeitos adversos. Eu separei aqui as 5 drogas lícitas mais usadas hoje, tá bom? Quem me ajudou com isso aí foi o chat GPT, perguntei para ele quais são as 5 drogas mais usadas hoje, né? E aí ele colocou aí a fluoxetina, alguém já ouviu falar? Escitalopram, é um antidepressivo também. O clonazepam. Clonazepam é o mesmo Rivotril? O mesmo Rivotril. Alprazolam, esse aqui eu conheço demais. E a risperidona. São os mais usados, né? Antipsicótico. Vamos de um por um? Fluoxetina. Fluoxetina diz o seguinte: ele usa na bula para depressão, transtorno de ansiedade, toque, bulimia, reações adversas, bula mais literatura, náuseas. Pessoas que fazem uso dessa medicação têm náuseas, insônia, ansiedade inicial, disfunção sexual, perda ou ganho de peso. Perigos: pode aumentar a ansiedade nas primeiras semanas, risco de ideação suicida e síndrome de descontinuação ao parar. Ou seja, quando você quer parar, você não consegue parar. Você se treme, você fica muito agoniado porque você não consegue parar, tremura, ansiedade, agonia, tá? Gente, no gabinete pastoral,
Isso é muito, isso é novo, tá? Isso tem acontecido agora, esse fenômeno é novo. Pessoas com problemas na sua sexualidade, pessoas com ideação suicida, pessoas crentes que amam Jesus. É muitos casos, muitos. Eu não vou dizer 100% porque é muito. Pessoas que chegam até mim e eu fazer. E aí eu, na conversa, eu falo, qual o psicotrópico que você usa? Eu uso tal. Aí a gente vai, olha. Quando você olha, mata a charada. São todos os comportamentos que a pessoa tinha, tá tendo. A pessoa tinha um problema, o ser humano. O que foi? Não tá ouvindo lá atrás? Tá baixo? Vai aumentar? Isso. A pessoa não tinha esse problema. Por exemplo, a pessoa não tinha vontade de se matar. Ela tinha só um problema para dormir. Mas agora, ela, além de não dormir e precisa de medicações cada vez mais fortes, agora ela adquiriu mais um problema, que é a vontade de se matar. Essa pessoa não tinha problema com a sexualidade dela, ela tinha uma vida ativa sexual muito bacaninha, não tinha esse problema, ela só tinha medo, um pânico de algumas coisas. E hoje ela toma droga e agora, além do pânico não sarar, ela continua com o pânico, com a disfunção sexual, apatia e discernia tardia, né? Ou seja, perda total de emoção. E quando quer parar, é o pior de todos. Não consegue parar, por quê? Porque o corpo organicamente está conectado àquela droga. Os neurotransmissores, os nervos, o corpo está viciado naquela droga. E quem não tinha um problema, ou tinha um problema talvez não tão grande que seria resolvido de outra maneira, agora de fato tem um problema. E qual é o grande lance da indústria farmacêutica? Esse problema agora, eu vou colocando essa droga para resolver esse agora. Qual é o novo problema? Eu não estou dormindo mais, então toma esse. E esse aqui, eu tenho um problema agora que eu não estou conseguindo concentração, então toma esse. E toma esse agora para isso, e toma esse. E aí só vai aumentando o mix medicamentoso que a pessoa tinha. Então tem gente que começa com 1, 2, 3, e eu conheço pessoas que tomam 14 comprimidos por dia. E começaram com uma medicação ao dia. Tem alguém por detrás disso? Tem alguém faturando por conta disso? Quem é que está enriquecendo por conta disso? O gado está, de fato, sendo muito bem programado? Ou sim, nós temos um problema. Segunda droga, escitalopram. Conhece esse, Miriam? Escitalopram. Ele é para depressão, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Ele tem reações adversas mais comuns, né? Sonolência ou insônia. Mas aí, se eu tenho essa reação, eu tomo outro para dormir. Porque eu tô tomando esse taloprano, não tô dormindo. Eu já tomo um quetiapina para dormir. E aí fica aquela briga dentro da pessoa, né? Um para dormir, outro que não dorme, né? Diminuição da libido, boca seca, sudorese, tontura. Perigos: dependência psicológica, uso prolongado, dificuldade para interromper o desmame e embotamento emocional relatado clinicamente. Então, assim, isso é um problema que essa droga pode provocar na pessoa. Diz um amigo meu que quem lê bula não toma nem de pirona, né? Vocês tomam, procurar, você não toma nem de pirona, né? O clonazepam, muito famoso aí, né? Benzodiazepínico, né? Ansiolítico. O uso da bula dele é crise de ansiedade, transtornos de pânico, convulsões. As reações adversas são sonolência intensa, confusão mental, perda de memória, diminuição da coordenação. A pessoa perde a coordenação. Quais são os perigos? Isso é muito importante, tá? Alto risco de dependência, tolerância, né? Precisa sempre estar aumentando a dose. Eu conheço casos de pessoas que tomam uma gota, 2 gotas, e já vi casos de pessoas que tomam 50 gotas de uma vez, né? E a pessoa fica aí zumbi. 50 gotas de uma vez, né? É uma coisa absurda, não é verdade? Eu, na época da Covid, eu lembro muito bem que me deram clonazepam. Eu já estava na terceira noite sem dormir no hospital por conta da Covid e estava internado lá, quase entre a vida e a morte. E aí eu falei, o doutor, tá tudo bem? Eu falei, doutor, eu tô a terceira noite que eu não dormia, de verdade. E aí ele, ó, eu vou indicar pro senhor um remédio pra senhor dormir. Então, beleza. Aí ele indicou o clonazepam comprimido lá, né? E aí não tinha. No hospital, né, da Covid e tal, tava no agarram. Aí uma enfermeira falou assim, ó, se o senhor não se incomodar, eu tenho na minha bolsa. Mas eu vou dar só metade pro senhor. Porque é muito forte, tá. E ficou, foi tudo bem. Aí me deram, eu tomei, diante de Deus. Eu deitei na cama, do jeito que eu deitei, na posição que eu deitei, no outro dia eu acordei.
A cama ficou como se tivesse passado roupa nela, assim, tava impecável a cama, não dobrou, desligou o disjuntor, ali você morre, a pessoa te mata, fala o que você quiser com você. Ali você fica. E imagine só uma pessoa tomando 10 comprimidos, 15 comprimidos, 30 comprimidos, 50 gotas, 1.200 gotas. Então, assim, existe uma síndrome da abstinência grave, né? Pessoa que fica, que não toma isso, fica louco, perigou até matar por conta disso. Esse é um dos mais perigosos no uso prolongado, clonazepam. Respir Risperidona. Conhece também, Miriam? Conhece, né? A Miriam conhece todos. Esquizofrenia, transtorno bipolar, irritabilidade. Isso aqui dá ganho de peso, sedação, alterações hormonais, tremores, né? Perigo, síndrome metabólica, efeitos neurológicos, exemplo, de cinésia, né? Que é a questão de você olhar para a parede e perder a emoção, ficar olhando, o mundo passa por você e você não tem ideia do que está acontecendo. Alterações cognitivas, né? Antipsicóticos podem causar efeitos físicos e neurológicos significativos. Isso aqui já passou, né? Alprazolam? Ah, era o quarto, tá vendo? Ansiedade, síndrome do pânico. Sedação, tontura, problemas de memória, irritabilidade e perigos são as reações adversas. Né? Dependência rápida, crises de abstinências gravíssimas e rápidas também, risco de uso abusivo. Pessoas que tomam muito, né? Benzodiazepínicos são conhecidos por causar dependência e sintomas ao interromper. Então, a gente tenta largar, começa a tremer muito, fica muito mal, esbaforido, parece que tem um peso em cima do peito da pessoa, ela pensa que vai ter a sensação da morte quando vai abandonar. Por isso que nós não indicamos o abandono dessas drogas se alguém faz o uso. Nós, como conselheiros, não fazemos nenhum tipo de orientação para que se abandone. Primeiro, procura-se ajuda médica. Primeiro, aí o caso que a gente indica hoje é primeiro endócrino, ok? Um bom endocrinologista para ver como é que estão suas taxas, organizar tudo. Segundo, um nutrólogo para ver em qual área que você está precisando mais de vitaminas e etc. E por terceiro, pedir a Jesus Cristo de Nazaré para te indicar um bom psiquiatra que esteja disposto a abraçar com você nessa causa para o desmame da droga. E eu não quero desanimar vocês, é muito raro. Infelizmente, muitos médicos, não todos, os maus médicos, porque existem maus médicos e bons médicos, os maus médicos recebem cashback, recebem corretagens, como é que a gente chama? Corretagens não, comissões, desculpa, comissões por indicações de algumas determinadas drogas, né? Isso é tudo online hoje, e quem fala isso e quem denuncia isso são pessoas que fazem representação de remédio, que visitam os consultórios diuturnamente, e oferecem a esses médicos esses benefícios, e muitos deles viajam em cruzeiros, muitos deles recebem talvez em grana, em dinheiro, né? Não estou aqui fazendo essa denúncia pública, mas são informações que chegam até nós, né? Se você conhece alguém que trabalha com a indústria farmacêutica, que é representante de medicamento, faça essa pergunta, né? Tudo bem? Sofrimento humano à luz da Bíblia. A Bíblia não reduz o homem à química. O homem é um ser espiritual. Cuidar desse templo do Espírito Santo é espiritual. Cuidar dessa parte interna do homem, que nós estudamos muito bem aqui, que é o homem total, também é espiritual, né? O sofrimento tem dimensões espirituais, pecado, relacionais, existenciais. Nós temos ali exemplos em Salmos, angústia real, temos em Elias, 1 Reis 19, temos Paulo em 2 Coríntios 12. E a solução bíblica nunca foi o medicamento. Não medicamentos, porque Deus é o centro dinâmico de restauração. Concluindo aqui rapidamente essa primeira parte, o mito do desequilíbrio químico não se sustenta cientificamente. A indústria farmacêutica influenciou narrativas. O modelo biomédico, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, é insuficiente. Portanto, eu faço algumas aplicações para vocês. Cuidado com o reducionismo biológico que você faz. Você olhar para um comportamento e, em vez de tratar isso como um comportamento, você dá a isso um status biológico. E nós fazemos isso, tá? A igreja conseguiu deixar que a psicologização entrasse no nosso discurso. Tá com TDAH, não é brincadeirinhas como essa. Isso é TDAH, viu?
Ih, esse cara aqui é TDAH, aquela irmã ali é TDAH, aquele ali é toque, aquele ali é não sei o quê. A gente quer dar nomes hoje para os comportamentos. Isso é um perigo. Cuidado com isso e vigie. Nós somos o povo da cruz, o povo da aliança. E um conselheiro bíblico não pode abraçar essas causas antes de levar e conduzir essa pessoa à medicina, boa medicina, fazer exames adequados e entender que essa pessoa de fato tem um problema biológico. Nós fazemos isso e tá errado, tá bom? E a biologização ela precisa ter ferramentas e argumentos científicos, marcadores biológicos extremamente adequados. Ok? Ressonância magnética, vamos lá de novo? Exame de sangue, processos enzimáticos, faz os exames, uma bateria de exames para que o diagnóstico seja preciso e a medicação, sim, fará o efeito necessário. Se fosse somente isso, a indústria farmacêutica não ganharia dinheiro. Não ganharia dinheiro. Porque ia se descobrir que as pessoas não têm o problema. Não tem nada. Né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, tem um livro muito bom aqui, quem tem filho pequeno, leitura obrigatória. É a questão do TDAH, Dr. Daniel Berg. Trata aqui, o mito do TDAH. Tem aí, pega aqui, ó, para mim, também na ponta de cá. TDAH. Esse livro aqui conta o que a indústria farmacêutica fez, a verdade sobre o TDAH. Como que isso foi construído? Quais são os marcadores para isso? Tem marcador para isso? E hoje nós temos crianças hoje, com TDAH diagnosticado, tomando Ritalina. E se vocês forem ver e ler na literatura da bula o composto da Ritalina, você vai descobrir que é cocaína processada. Então nós estamos dando cocaína para nossas crianças. Por isso a criança fica ligada, lê um livro inteiro, fica super atenta, só que a criança, o efeito dessa miligrama vai passar, precisa de uma miligrama mais forte, aí depois vem Avance, aí vem todas essas drogas aí para as crianças. Fiquem tranquilos, novas drogas surgirão para alcançar esse nicho de mercado deles aí, que é colocar as crianças para pensar melhor, entre aspas, e melhor. Então, nossas crianças hoje estão aí usando cocaína processada. Eu conheço uma irmã lá em Sobradinho que trabalha com crianças para desmamar de Rivotril. Mães que viciaram os filhos em Rivotril para a criança dormir, para a criança não dar trabalho, para a criança não chorar, em vez de dar a mamadeira e o peito, dar Rivotril para a criança dormir e ela ter paz. É um problema sério, né? Então tá aí, eu fiz esse trabalho aqui, né, do Berger. Tá aqui o livro, tá aí atrás, é o Delírio do Desequilíbrio Químico, né? Ele vai trazendo aí essas questões. Eu fiz aqui uma leitura e recorte de Daniel Berg 2, o Delírio do Desequilíbrio Químico. Apresentação PowerPoint, 30 slides, mas eu não vou apresentar todos para vocês não, tá bom? Aqui eu fiz as prévias, né? Se uma substância controla meu humor, meu sono e minha paz, isso é liberdade ou nova escravidão? Não precisa responder. Parar a droga ilícita e depender permanentemente de psicotrópicos é libertação ou troca de senhor? Abandonar a maconha e começar a usar a droga lícita. Abandona a ilícita e troca pela outra. Nós temos essa mania, tá? Fiquem tranquilos. Nós somos desse jeito. Nós paramos de mentir, mas começamos a comer demais. Nós paramos de comer demais, mas nós começamos a sabotar os outros. A gente para com ignorância, a gente fica sempre trocando pecado. Se eu não consigo viver sem uma medicação que altera a minha mente, isso é tratamento ou dependência institucionalizada? Estamos tratando a raiz do problema, conselheiros, ou silenciando os sintomas? Onde que está o problema? Qual é a raiz desse problema? Esse problema tem uma raiz? Está acontecendo por quê? Por que essa depressão? Qual o motivo dela? Culpa, medo ou desesperança, né? Que eu ensinei para vocês. Mas aonde? Em qual área? Tá com medo de quê? Vamos resolver isso? Vamos para cima desse negócio? Cadê a igreja? Cadê o conselheiro? Cadê os amigos? Cadê a família? O vício é apenas químico ou envolve coração
desejos e idolatria? São perguntas. Continuo perguntando. Quem definiu que o sofrimento emocional é necessariamente um desequilíbrio químico? Onde estão as evidências conclusivas de que todo vício é primariamente biológico? Cadê as evidências? Então, se você sentar hoje em qualquer consultório, infelizmente não é só no psiquiatra, não, tá? Se você sentar lá, você é medicado. E se você, que está aqui hoje, eu souber, eu vou puxar sua orelha. Você tem boca, tá? A não ser que você seja mudo. Mas se você chegar ao médico e falar, doutor, não sei o quê, tô assim, toma isso aqui. Não, calma aí, doutor. Não vai passar nenhum exame pra mim? Nem um examezinho? Sangue? Mas, doutor, como assim? Vou tomar isso aqui sem. Só o que eu tô falando? Se eu estiver mentindo, doutor? Eu trabalhei com a comunidade terapêutica feminina e eu tinha algumas alunas lá que gostavam, tá, de usar o remédio. Porque quando não tinha dinheiro pra usar na rua, ia pro CAPS e pegava um monte. E chapava do mesmo jeito. Cheirava. Quantos amassavam e cheiravam. E tinha lá, eu tive confusões assim. A Cris se lembra, né, Cris? Das confusões que eu tinha lá com as meninas lá. Era guerra, terceira guerra mundial, porque eu não queria deixar ir pro CAPS. O senhor é um homem insensível. O senhor não ama o ser humano. Como que o senhor não vai deixar eu tomar meu comprimido? E o senhor não. Rapaz, eu nunca vi um homem ruim igual o senhor, não, falar de mim. Falei, minha filha, você não precisa. Mas, pastor, por quê? Porque tava na abstinência da maconha, da pedra, da cocaína, não tinha como tomar, vou tomar isso aqui. Pra mim vai dar uma brisa, vai deixar o legal, vou dormir bem, vou dar uma. E cheira e arruma confusão. Eu atendi uma moça aqui numa clínica aqui no Recanto das Emas, que elas juntavam todos os. Todo mundo juntava os seus comprimidos, amassava e fazia a festa lá, cheirando comprimido. Que loucura. Estamos buscando transformação ou apenas estabilização comportamental? Estamos ensinando o dependente a lutar ou dizendo a ele que ele é incapaz sem remédio? O que você acredita que a medicação faz por você que Deus não pode fazer por meio da renovação da mente? Você está aprendendo domínio próprio ou terceirizando seu autocontrole? Seu maior medo é sofrer ou enfrentar o pecado? Eu vou mandar isso aqui tudo no grupo, fique tranquilo, tá bom? Você quer alívio imediato ou verdadeira liberdade? Gente, desculpa. Eu falo muito isso no aconselhamento e vocês têm que deixar muito claro isso. Não está na prática ainda, tá? Se trouxe um pouco da prática semana passada, eu vou trazer para vocês um pouco da prática. Você tem que deixar claro que a caminhada redentiva, muitas vezes, ela vai ser demorada. É uma escadinha. E sobe uma escadinha. Desce duas, vai. Sobe três, quatro, depois desce três e vai indo. Vai subindo. Sobe 10, 3 e vai indo. Isso aí são anos desse processo redentivo, de melhora, de transformação. O ideal e o que vocês precisam entender é que o André de hoje precisa ser melhor do que o de ontem. O aconselhado seu precisa ser melhor hoje do que foi ontem. E você precisa levá-lo. Pastor, eu não estou tendo evolução. Tá sim. Só que a evolução que as pessoas querem hoje é o quê? Fast food. Pum, pum, pum. Já estou no último degrau da escada. Tomei, pum, já tô bom. E não é assim na vida cristã. A vida cristã, depois da salvação em Cristo, no processo regenerativo, agora eu vou me santificar. Dia após dia. Isso precisa ser levado para o seu aconselhado. Se a medicação fosse retirada hoje, a esperança do aconselhado acabaria? Da pessoa acabaria? Tô quase terminando essa pergunta, tá? Tô enchendo vocês de problema, né? Se todo comportamento viciante é apenas doença, onde entra a responsabilidade pessoal? Ó, gente, eu vou dar um bizu pra vocês aqui de antigo. Bizu de antigo, tá? Não se assustem se daqui a um tempo pra frente um pedófilo for pego no ato e ele com um bom psiquiatra, um bom laudo e um bom advogado não for preso. For no máximo levado a um hospital psiquiátrico. Não se assustem, tá bom? Porque tá no DSM, é diagnosticado
O advogado é bom. Não se assustem se alguém matar alguém da sua família e essa pessoa não for presa. Como assim, pastor? Porque essa pessoa tem um laudo de transtorno de personalidade. E ela vai dizer: não, quem matou não foi eu, não. Foi a minha terceira personalidade, é o João. O João fuma, bebe, é mó danado. Eu não, eu sou crente, eu sou legal. A minha terceira personalidade que matou. Eu sou diagnosticado, tá? E o cara com um bom laudo, um bom advogado, rapaz, esse cara é doido. Vamos levar ele pro. Não se assustem se as igrejas daqui a 10 anos, 15 anos estiverem vazias, o evangelho sendo pregado para pouquíssimas pessoas e os gabinetes de aconselhamento secular cheios. Por meio do pastoreio secular, do qual Freud disse que ia conseguir fazer e fez muito bem feito. E não se assustem que a nova religião do século XXI, do século que nós estamos, não é mais a igreja evangélica, não é os muçulmanos, nem ninguém, é a psicologia. Quem fala isso é Felipe Reif, no livro O Triunfo da Terapêutica, um livraço, diga-se de passagem, de leitura pesada, mas um livro muito bom da terapêutica. Esquentando que está custando R$ 800 na internet, porque não existe mais. Tem que ter muita grana, tem que fazer umas 4 tatuagens lá para pagar, viu, macho? Compra para mim também logo. Estamos idolatrando a ciência como solução final? Quando confiamos mais na farmacologia do que na transformação bíblica, isso revela o quê? A indústria farmacêutica lucra com curas ou com tratamentos prolongados? O sistema deseja libertação ou clientes permanentes? Estamos criando uma geração medicada ou uma geração transformada? Mais perguntas, pastor André. O que é mais fácil? Tomar um comprimido ou morrer para si mesmo? O que é mais rápido? Sedar sintomas ou confrontar o meu coração? Quem está governando a sua vida? Cristo ou a química? Você quer sobreviver ou ser verdadeiramente livre? Fiquem tranquilos, vou entregar para vocês lá no grupo, tá bom? Pancep é um. Todo mundo que eu vou falar aqui agora não é cristão, tá bom? Não é cristão, porque vai falar que é coisa de crente, né? A gente só quer arrumar confusão com os outros. A maioria das abordagens biológicas para tratar doenças mentais durante os últimos milhares de anos foram baseadas sobre crenças infundadas e lógica selvagem em vez de substância científica. Batimentos, sangrias, inanição, tratamentos de choque, de água quente e fria e amarras, todos foram fracassos terapêuticos comprovados pelo tempo, pelo menos no longo prazo. Isso é um psiquiatra que fala isso. Lobotomia, choque, internações, amarrações e tudo que vocês imaginarem que foi feito brutalmente na história da psiquiatria não resolveu o problema. E hoje não existe mais essa questão, porém, nós tratamos isso com um comprimidinho que dá uma resolvida boa nessa questão. Não há meios objetivos para medir se existe algo como um nível químico equilibrado e muito menos a existência de um teste para descobrir alegados desequilíbrios. Se um padrão de níveis químicos, gente, presta atenção nisso, olha que interessante, normais, de níveis químicos normais, ou uma forma de medir os supostos níveis, é simplesmente impossível afirmar um desvio ou um desequilíbrio. Mesmo assim, a falsa teoria persiste. Ronald Pais, editor-chefe emérito da Psychiatric Times, não sei, bom de inglês. Reações adversas no uso contínuo de psicofármacos. Coloquei aqui mais alguns, mas estão aí. Carbamazepina. Passar para vocês lerem rápido. O fluoxetino eu já coloquei. E o diazepam, tá vendo o diazepam aí? Quem já ouviu falar de diazepam? Diazepam, ele dá sedação intensa, prejuízo de memória, lentificação cognitiva. Uso prolongado, gera tolerância, dependência física e psicológica, síndrome de abstinência e déficits cognitivos persistentes. Ou seja, só faz mal. Riscos do uso combinado, gente. Uso com álcool, uso com outra droga, misturado, 4 tipos, com álcool, com tabaco, enfim.
prejuízo cognitivo acentuado, maior risco de interações medicamentosas, dificuldade no processo de desmame e aumento da dependência. Eu quero vir aqui com vocês. Tem 4 minutos, tá bom? Meu slide sumiu lá, né? Lá em cima. Reações adversas do psicotrópico. Ideação suicida. Pessoas que chegam até mim dizendo que tem ideação suicida, como 1 mais 1 são 2. Maioria faz uso de psicotrópico. Boa parte das pessoas que fazem uso tem disfunção sexual. A mulher fica fria e o homem sem vontade. Ou o homem sem vontade e a mulher fria. E discinésia tardia é uma coisa que acontece muito no uso de psicotrópicos. Esse olhar bobo, né? Jovens com menos de 25 anos, aumento relativo de risco no início do tratamento. Meta-análises indicam um aumento de risco aproximadamente de 20 a 30% em menores de 25 anos. Monitoramento intensivo recomendado nas primeiras semanas. Com ideação suicida. Começa a dar... Eu conheço vários casos de pessoas que se suicidaram. Não é um caso, não é 2. Não quero dizer que todos são assim, tá bom? Mas boa parte das pessoas que se suicidam fazem uso de psicotrópicos. Disfunção sexual e os antidepressivos. 40 a 70% dos usuários de SRS, que são os ansiolíticos, relatam algum grau de disfunção sexual. Alguns estudos relatam índices superiores a 70%. Pode persistir após suspensão. Como eu não sou, eu não estou inventando, tá aqui. Vocês podem lê-la depois, tá bom? Prevalência da disfunção sexual, tá nesse link aí, nesse site. E no NDPI aí, na revisão detalhada dos efeitos sexuais adversos de antidepressivos também, que é um site, tá bom? Médico, site médico, tudo bem? Discinésia tardia e antipsicóticos. Prevalência média de 15 a 30% em uso prolongado. Maior risco com antipsicóticos típicos. Pode ser irreversível em parte dos casos. Então, assim, gente, a maioria dos casos vai ficar bobaiado mesmo e tem gente que não vai conseguir se libertar mais. Tudo bem? E receptores de palavra-chave. E substâncias químicas. O que confundimos com ciência? Temos agora uma enorme quantidade de pesquisa em neurobiologia para concluir que as teorias de neurotransmissores, gente, das sinapses, né, da comunicação dos neurotransmissores, da psicofarmacologia do século XX, são basicamente falsas. As hipóteses de dopamina e monoamina, de esquizofrenia e depressão estão erradas. E, portanto, o uso das nossas classes de medicamentos para aumentar ou diminuir os neurotransmissores é uma prática equivocada. Quem está falando isso aqui não é um crente, tá? Robert Bereskin. Tem um livro aí, tem artigos, tá aí eu já mandei no grupo, tá? Tá lá no grupo, vocês podem acessar esse material. Gente, eu só peço para vocês que esse material, se vocês forem usar para transferir, para ensinar alguém, tira o nome do pastor daí e coloca o teu nome lá. Por quê? Porque eu tô autorizando. Tá bom? Eu não tenho nenhuma vaidade com esse material aqui, muito pelo contrário, eu acredito que esse material tem que ser usado, tem que ser reproduzido, multiplicado, tá? Eu não tenho essa vaidade não, eu acho que não é essa a minha intenção como conselheiro bíblico. Em uma geração, a APA, Associação Psiquiátrica Americana, em conluio com empresas farmacêuticas, tem destruído a psiquiatria. O público americano comprou o gato por lebre. As pessoas realmente acreditam que a luta humana é uma doença do cérebro. E agora aceito como fato que há um desequilíbrio químico no cérebro e que drogas psicoativas são a melhor receita para resolver o problema. Robert Bereskin. Tô falando certo, Clícia? Tô me virando aqui com os ingleses aqui, né? Bereskin. Pronto. Agora é aceito como fato de que há um desequilíbrio químico no cérebro e que drogas psicoativas são a melhor receita para resolver o problema? Agora podemos curar a depressão biológica com antidepressivos. Ansiedade biológica com benzodiazepinas. O TDAH fictício, surpreendentemente, com anfetaminas. Insônias com benzodiazepinas. E outras drogas psicoativas bizarras. Da mesma forma, acredita-se que a esquizofrenia e o quadro maníaco-depressivo
devem ser tratados com medicamentos. No entanto, os medicamentos não são o tratamento. Dr. Beresin também. Kelberg falando, né? Os medicamentos psiquiátricos são apenas uma terapia somática, ou seja, para cuidar do corpo, ok? Fracassada na longa lista de tentativas histórico-psiquiátricas fracassadas, e assim continua o circo biopsiquiátrico. No livro ele está dizendo ali, né? No livro Depressão, nem doença nem pecado, ele conta a história de Hitler fazendo experimentos da alma, do corpo, né? Usando Eidet, né? Usando alguns precursores da psicologia experimental para provar que o homem era, que o judeu, o negro não eram humanos, eram animais, e etc, etc. E isso foi usado no nazismo, né? Na guerra da Alemanha, né? Tinham vantagem comercial das definições soltas do DSM, promovendo a ideia enganosa de que os problemas corriqueiros da vida são na venda de doenças psiquiátricas são não diagnosticadas, causadas por um desequilíbrio químico e que requer uma solução em forma de comprimido. Esse é o Alan Francis, né? Ele aí é um dos líderes do DSM-4, que depois vem com toda essa denúncia aí. Peter Breggin, que eu citei no início, diz assim: muitos profissionais e o público têm sido falsamente convencidos de que os desequilíbrios químicos no cérebro conduzem ao sofrimento mental. Tal teoria da dopamina ou da chamada esquizofrenia. No entanto, as provas de qualquer embasamento biológico para distúrbios psiquiátricos é totalmente inexistente. Eu falei um pouquinho lá disso, né? Mas está aí a fonte. Dr. Kirk. Os antidepressivos supostamente funcionam por consertarem um desequilíbrio químico, né? Especificamente falta de serotonina no cérebro. Na verdade, olha só que interessante. A sua suposta eficácia é a evidência mais importante para a teoria do desequilíbrio químico. Mas as análises dos dados publicados e daqueles não publicados que foram ocultados pelas empresas farmacêuticas revelam que maioria, se não todos, dos benefícios são devidos ao efeito placebo. Gente, é um absurdo. Eu vou explicar isso aqui para vocês rapidamente, tá? Toda vez que está se criando remédios, novas drogas, novos remédios, pertinho da fase de finalização, eles separam um grupo de pessoas X e um grupo de pessoas. Somente quem está fazendo a administração sabe o que é placebo, ou seja, placebo, né, Miriam? Farinha, né, com água e farinha com água no remédio, um comprimido que não tem efeito nenhum. E o mesmo formato do remédio sendo dado para pessoas. Esses dados são ocultados. E existe uma denúncia muito forte, processos judiciais nos Estados Unidos, de pessoas que tomaram, por exemplo, tá com depressão? Beleza, toma esse comprimido aqui. E a pessoa tomar e sarou. Só que ela tava tomando placebo. Era só pra tomar o placebo. A gente faz isso com o neto, né? Tá com dor de cabeça, vai, toma esse remédio aqui, dá um copo de água. Ó, coloquei aqui umas gotinhas de remédio. Sarou? Nossa, sarei, vovô. Sarei, titio. Sarei, mamãe, né? O pai faz muito isso, né? É o efeito placebo, né? E a pessoa sara mesmo e fica beleza. Philip Hickey, o delírio da teoria do desequilíbrio químico foi fundado nas estratégias de marketing enganosas da grande indústria farmacêutica e na cobiça por dinheiro, juntamente com a sua parceria com psiquiatras que também se beneficiaram financeiramente. A terrível realidade é que a grande indústria farmacêutica, trabalhando lado a lado com seus parceiros psiquiátricos, estava e ainda está disposta a prejudicar as pessoas com o objetivo de ganhar dinheiro. Não é o pastor André que está falando, tá bom? É o Philip Hickey, né? Robert Waitaki, Refutes, Jeffrey Lieberman. Tá aí. Made in America Online. Junho de 2017, tá o site aí. Eu tô ficando bom nesse inglês, viu? Aleluia. Aconselhamento bíblico eu não sei não, mas em inglês. Vamos aqui. Ao longo do último quarto do século, houve uma dramática erosão de treinamento e prática psicoterapêutica na psiquiatria, causada em grande parte por uma mudança das nossas crenças filosóficas.
A psicofarmacologia substituiu a psicoterapia porque o cérebro substituiu a alma, ou seja, o desequilíbrio químico substituiu o conflito interno como a base filosófica para a explicação psiquiátrica. Gente, todo esse material tá nos slides, tá no livro ali, o Delírio do Desequilíbrio Químico. Eu não vou me estender muito para cá, porque olha o tanto que tem, muita coisa falando de comprovações, tá bom? Tá aí, ó. Fiz esse quadrozinho aí. Tabela de classes de drogas psicotrópicas. Estimulantes. Aumentam os sentidos, fazem transcender. Depressivos. Diminui consciência e resposta sensorial, tranquilizam e suprimem. Opioides. Produzem euforia, embotam a consciência. E alucinógenos aumentam os estados, né? Aqui foi porque, sabe o que aconteceu? Eu tentei mudar para ficar bonito. Eles estavam tudo bonitinho aqui, esses slides. Aí eles ficaram desse jeito aqui. Enfim, gente, diante disso, para a gente caminhar bem aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para eu terminar hoje. Só salvar aqui. Ocorreu um erro, tudo bem, não tem problema. A gente fecha. O que é o meu corpo? O que são marcadores biológicos? E o que é a minha alma? A minha alma. O que é a minha alma? A minha alma toma remédio? A minha alma tem como medir, fazer ressonância magnética? Tem como pegar esses neurotransmissores, que são essas sinapses elétricas entre um neurônio e o outro, pegar isso e fazer uma medição disso? Pode até desligar se quiser, que o povo para de ficar olhando aí. Pronto. Eu queria muito que vocês fossem um pouco mais críticos acerca de tudo que acontece com vocês na vida. Eu não quero aqui simplesmente trazer um conhecimento e fazer com que vocês saiam daqui. Ah, o pastor André falou e é isso. Não, estudem. Quando forem ao médico, simplesmente fala, tudo bem, doutor, bacana. E cadê os exames? Cadê um monte de exame que eu preciso fazer? Eu tenho isso? Tudo bem, doutor, eu tenho isso, então o senhor está dizendo, mas vamos ver. Não, mas não sei o que. Então, doutor, eu não posso tomar remédio, uma coisa que não é certeza. Procure um conselheiro, tenha um conselheiro bíblico. Procure aconselhamento bíblico especializado, pessoas que estudaram, que fazem. Vocês estão aqui para isso. Eu oro para que desse bando de gente que está aqui hoje saiam novos conselheiros. Fichem a carteira nesse trabalho perdido na história da igreja. Infelizmente, hoje, as pessoas não querem mais gastar um tempo de 50 minutos com uma pessoa, porque tempo hoje é dinheiro, né? E as pessoas não estão dispostas a perder tempo nem dinheiro por conta de vidas. Mas que vocês se prontifiquem a isso. Vocês são de várias igrejas aqui, ó, procurem o pastor de vocês, criem um MAB na igreja de vocês. Pastor, vamos criar um MAB aqui. O que é um MAB? Ministério de Aconselhamento Bíblico. Vamos ajudar as pessoas, vamos pastorear essas pessoas, vamos ajudar as pessoas com as crises, dilemas. Se é fome, se é crise, se é medo, se é culpa, é desesperança. Vamos colocar o pé na dividida por essas pessoas. Vamos ser a igreja que o Cristo plantou na terra. Vamos ajudar, vamos nos amar, vamos nos respeitar. E aconselhamento é isso, é amor. Tem técnicas aqui? A gente vai ensinar. O Tássio, semana passada, ensinou técnicas, métodos para vocês. Sim, mas não se trata só disso. Se trata de amor. Se trata do amor recebido, reverberado na vida das pessoas. Eu recebi um amor tão grande, um perdão tão grande, que eu reverbero isso para o próximo. Agora, é mais fácil o quê? Fazer isso ou mandar para o psiquiatra? Com certeza é mais fácil mandar para o psiquiatra. É mais fácil mandar para o psicólogo para conversar ou você conversar com a pessoa? Mais fácil o psicólogo. Claro que é tudo mais fácil. Só que não se trata disso, se trata de coração, de falar das coisas do coração, de denunciar o coração, de ajudar essa pessoa a se libertar dela mesma e dando lugar ao Cristo ressurreto na vida delas. Então, assim, que Deus possa vos abençoar. Vou abrir para vocês. Vocês têm ainda, olha só, gente, 7 minutos, mais 10 minutos, tem 17 minutos para perguntar e o Tássio vai responder todas para vocês hoje. Amém? Pode cortar a transmissão, por favor?